História nos Stories, voltando direto da quarentena. Mas a gente achou que tá todo mundo já meio saturado de informação sobre o coronavírus. A gente optou por ficar ainda dentro desse tema, mas por outra perspectiva. Falar sobre a gripe espanhola de 1918, a pandemia mais mortal da história moderna. A estimativa é que a gripe espanhola chegou a contaminar 500 milhões de pessoas no mundo todo. Alguns dizem que pode ter matado até 100 milhões de pessoas. E esse tipo de gripe influenza fez também vítimas aqui no Brasil. Por exemplo, o presidente Rodrigues Alves não assumiu para o segundo mandato, que ele tinha vencido as eleições, porque ele morreu vítima de gripe espanhola. Outra coisa que marcou muito a passagem da gripe espanhola no Brasil foi que na época não existia praticamente saneamento básico, não existia também um sistema de saúde pública. Só depois que passou essa gripe por aqui, com milhares de mortes, é que decidiram criar um diretório único para cuidar da saúde e criou que é a semente do SUS, o Sistema Único de Saúde que a gente conhece hoje. Outra característica curiosa da passagem da gripe espanhola aqui no Brasil foi que, além da desinformação, tinha muito oportunista, né? Então muita gente vendendo elixir milagroso para curar o vírus, remédios, poções. Uma delas era uma mistura de cachaça com limão e mel. Muita gente diz, inclusive, que foi assim que surgiu a caipirinha. Como é que tá a quarentena? Nossa! Apesar de se chamar gripe espanhola, ela não se originou na Espanha. Na verdade, em 1918, né? Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, e a Espanha se manteve neutra nesse conflito. Ela reportava e divulgava as mortes pelo vírus, enquanto os outros países, com medo de deixar a moral baixa no fronte de guerra, preferiam esconder e não reportar os casos de infecção e morte. Os sintomas da gripe espanhola eram particularmente terríveis. Tinha gente que morria após horas de desenvolver os primeiros sinais de que estava com a gripe. Entre as medidas para tentar conter o avanço da gripe espanhola, o distanciamento social, o isolamento social ficou muito marcado. Tem até o estudo comparativo entre as cidades de Filadélfia e St. Louis. Filadélfia não fez o isolamento social, então a curva de mortalidade é muito alta. Já St. Louis, eles obrigaram a fechar escolas, teatros, igrejas, e as pessoas pararam de circular. Então teve muito menos mortes naquela cidade. E como a gripe espanhola acabou? Ninguém sabe ao certo, tem algumas teorias. Uma delas é que a medicina foi se desenvolvendo mais e as pessoas foram sendo tratadas e resistindo a essa versão do H1N1. A outra é que o vírus era tão letal, que ele matava tão rápido as pessoas, que os hospedeiros iam morrendo junto com a versão mais letal do vírus. Então a versão mais branda, digamos assim, continuava com as pessoas, elas iam transmitindo e criando anticorpos, enquanto a versão mais letal morria porque ela matava os hospedeiros dela junto com ela. E esse foi mais um História nos Stories. Semana que vem ou em breve tem mais. Valeu!